Eu, com apenas 3 anos, tinha que ajudar a olhar minhas irmãs para meus pais trabalhar. O pai saía bem cedo para a roça e minha mãe tomava conta da casa dos filhos e também trabalhava na venda. Minha mãe, com seus 27 anos de casada e mãe de 4 filhos, ficava para lá e para cá sem saber de nada. A tia ensinou ela a fazer conta. Primeiro pega os números grandes, depois os números pequenos. Soma os dois e dá o resultado ao cliente. O homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si mesmo. E ainda assim é livre. Pois tão logo é atirado no mundo, torna-se responsável por tudo que faz. Então estava eu lá, professor de filosofia, funcionário do Estado, para entrar dentro de uma escola pública e dar aula. Mas a escola pública tá um desastre total. A escola pública é um completo desânimo. A escola pública não tem jeito. A educação, a crise da educação, como dizia Darcy Ribeiro, é um projeto do Estado, um projeto comprado pela gestão da escola, pelos professores, pelos alunos, pela sociedade como um todo. Então ninguém tá nem aí para a escola. Então a escola é um espaço de desânimo. É um espaço onde você não realiza as suas potências enquanto ser humano. Boa noite. Tchau, pro. Tchau. O aparelho educacional brasileiro envolve hoje 30 milhões de pessoas, professores, estudantes, etc. Você sabe o que produz esse aparelho educacional enorme? O produto real da máquina educacional brasileira produz 600 mil jovens analfabetos que alcançam anualmente os 18 anos. De todo ano, alcançam 18 anos, 600 mil rapazes e moças analfabetos. Serão os analfabetos do ano 2000. Serão os analfabetos que o Mobral do ano 2000 irá educar. O tema deste filme não é a alfabetização, mas o analfabetismo, que marginaliza 40 milhões de irmãos nossos. Decidimos indagar-lhe as causas através da opinião e do depoimento de pessoas que vivem em diferentes níveis o problema brasileiro. Eu engravidei cedo, né? Aí fiquei com vergonha também de ir pra escola, desisti. Aí comecei a trabalhar, cuidar de filho, família, e fui esquecendo. Aí meus filhos cresceram, o meu filho mais velho, principalmente, que correu atrás da escola e falou: a senhora vai estudar, porque eu sempre disse que eu desisti de estudar porque é para cuidar deles. Ele, agora é sua vez. E eu trabalhei com minha mãe desde meus 7 anos de idade na roça. Então eu falei assim, eu não vou deixar minha mãe sozinha na roça, porque quando eu voltar da escola, tem muitas matérias. Eu vi as outras primas, o pessoal lá, com muitas matérias para fazer. Quando eu terminar de fazer as matérias, já é tarde. Já não dá para fazer mais nada para minha mãe na roça. Então eu vou deixar para meus irmãos mais novos e depois, o dia que der certo, eu volto a estudar. Porque o Brasil não deu certo e a educação é um exemplo disso, né? A educação no Brasil nunca deu certo, não deu certo e nunca vai dar certo, porque a escola pública é ruim, porque tudo que é público é ruim. E de repente eu entro dentro da sala de aula e vou dar aula de filosofia, né? E como que eu vou trabalhar aquelas ideias malucas de filosofia, né? Aquelas ideias sobre o que somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, o que é a vida. Mas me surpreendi, porque aí eu comecei a dialogar com alunos que estavam muito interessados em discutir os temas que a filosofia discutia, que era, por exemplo, o que é uma vida boa, né? O que é uma vida feliz, por exemplo, né? E que os filósofos que eu estava passando para essas pessoas também discutiam isso. E aí eu falando pra ela, soletrando. E assim eu ensinei minha tia a ler. Você que ensinou ela a ler? Minha tia hoje lê. E ela não esquece de falar, você me ensinou a ler. Acho que por essa minha vontade eu aprendi a ler rápido, né? Eu até estava ensinando a minha mãe, pegava o papelão, ensinava ela a escrever o nome dela, que também porque essa educação é um fenômeno que acontece em um determinado momento específico da sociedade, deve ser analisada não do ponto de vista de constatar o que ela é, mas de criticar como ela está, no sentido de transformá-la, né? E aí que eu encontro nas contribuições da Nadia Krupskaya, do Anton Makarenko, do Demirval Saviani, do Paulo Freire, alguns caminhos que podem nos auxiliar a encontrar ações adequadas para esse momento histórico e para essas contradições que aparecem. Que a teoria é histórica e por isso tem historicidade. A teoria não é uma a priori do mundo, não é uma a priori da história, ela se dá na história. Não? Ela se dá na medida em que o ser humano primeiro praticou o mundo, primeiro alterou e cambiou o mundo.
E aí, então, no transformar o mundo, vem embutida uma certa explicação que ilumina o próprio ato. Também me interessam essas metodologias não são nem metodologias, são chamadas de abordagem, né? Abordagem comunicativa, que parte muito do contexto do aluno, né? Parte muito da realidade e aquilo que faz sentido para ele, e também essa questão de dialógica, né? Que é muito apontada pelo Paulo Freire também como uma coisa essencial. Eu passei a pensar numa ideia de uma pedagogia socrática, porque Sócrates dizia que a verdade está dentro do ser humano, e a filosofia, no fundo, ela é pensamento, ela é construção de razão e de subjetividade, é tudo aquilo, todo aquele universo que nós temos dentro de nós mesmos, de pensamentos, de ideias, de emoções, que constrói a filosofia, porque a filosofia é esse diálogo do ser humano consigo mesmo. Por isso que o Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo. E o Sócrates, ele andava pelas ruas, ele não escreveu nada, ele trocava ideia com a galera no meio do bairro, no meio da praça, dialogando sobre uma vida boa, sobre uma vida feliz, e dizendo que a verdade está dentro de cada ser humano. Que o exercício da palavra e do diálogo e da construção teórica, através dessa troca de ideias, é que faz com que a gente chegue à verdade, é que faz com que a gente descubra qual é a melhor vida que pode ser vivida. Então, nesse diálogo, sem que eu tivesse percebido, a partir de uma bagagem que eu já tinha, mas no meio de um processo que foi louco, de diálogo, de construção com os alunos em meio à sala de aula, eu passei a exercitar a maiêutica socrática. E como acontece esse processo do aprender? Que tantas vezes eu vi acontecer como professor, tantas vezes eu fui mediador desse processo e apresentei aos estudantes e aos educandos esse conhecimento, essas capacidades, e eles assimilaram em algum momento e passaram a ter autonomia para utilizá-las, e em algum momento tinham o mesmo conhecimento que eu e até me ensinavam, né, também coisas novas, contextos que não fazem parte da minha vida, mas que faziam parte da vida deles. Eu entrei na escola, entrei na primeira série, e eu tinha muita dificuldade, que eu não sabia ler. E eu tinha um negócio na minha cabeça que depois eu até coloquei isso num filme. Eu achava que você aprender a ler tinha que instalar alguma coisa assim no olho, era um negócio... Era um problema do olho, não era com a... Teve uma professora que ela falou, você não lê com o olho, você lê com a cabeça. E as professoras começaram a se preocupar, falaram, o aluno tá no segundo ano, não consegue ler nada, né? E a minha mãe, que fez até a quarta série, um dia sentou comigo, à noite, e começou pacientemente, né? Abriu, ela lê assim muito lentamente, né? E ela começou a me ensinar, sílaba por sílaba, ela dividia beabá, beabé, bem devagar, e ela foi abrindo a minha mente, assim, que foi, a partir daquela noite eu aprendi a ler, assim. Vê só. Como entender esse mundo de letra? Parece que tem que instalar um negócio no olho, aí a gente vai poder ler. Não adianta só ler com os olhos, Miguel. Também tem que ler com a cabeça, né? Aprendendo o beabá. Chega passarinho num voar bem levezinho e dana-se a cantar. Então foi aí que surgiu a ideia de fazer uma atividade. A partir de um curso de ética e moral, começar a trabalhar a filosofia existencialista do Jean-Paul Sartre e pensar como nós, seres humanos, não temos uma essência pronta. Ou seja, nós não nascemos para isso ou para aquilo.
Mas nós construímos o nosso caminho e nós construímos o nosso destino. A liberdade é uma condenação, não tem pra onde você fugir. Porque a partir do momento que você começa a viver, você tem que tomar decisões e escolher caminhos. E a sociedade vai te influenciar. Você não escolhe o bairro que você nasce, você não escolhe o país que você nasce, a classe social, a família, o sexo, você não escolhe nada disso, mas você escolhe o que você vai fazer com isso. Que era o que o Sartre falava. E principalmente as decisões que você tem que tomar, voltando ao Sócrates, tem que vir de um juízo interno, de uma reflexão que você faz dentro de você mesmo, e não apenas de julgamentos do que os outros fazem, do que a sociedade faz. O homem está condenado a ser livre. A liberdade tem um preço que nem todos podem pagar. O homem está condenado a ser livre. A liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver, só nasceste escravo. Me sentia livre, e o mundo não era tão cruel nesses momentos, nem mesmo a existência ou as pessoas. São alunos que são alunos mais velhos, e essa era uma diferença, porque eu dava aula para as molecadas, aqueles alunos adolescentes que não estavam nem aí para nada, e eu ficava nesse desafio, é um conflito que eu penso até hoje, como chegaram esses alunos. Enquanto os alunos do EJA, que eram alunos mais velhos, que já tinham parado de estudar e estavam voltando, eles tinham muito interesse em estudar, eles queriam de fato construir algo. E o fato deles voltarem a estudar com 40, 50 anos, depois de ter ficado 10, 20 anos fora da escola, era uma opção muito forte de liberdade, né? De certa forma, eles estavam tomando uma decisão que rompia com aquele estereótipo que a vida é quadradinha, é o que a sociedade manda. E aí eu falei pra eles, vamos fazer uma atividade onde vocês vão contar a história da vida de vocês, pensando nessas ideias que a gente está discutindo aqui sobre Sartre, sobre o conceito de liberdade e sobre como, em algum momento da sua vida, vocês foram livres e foram condenados a ser livres. O tema de cada história, o título era O Homem Está Condenado a Ser Livre. Eles tinham que fazer um subtítulo e tinham que colocar perguntas no meio do texto e tinham que colocar a frase do Sartre. Simplesmente sinto que as ideias dilaceram minha súbita noia, como se as letras formassem minha sentença. Pense e apenas pense. Sou mais do que isso. Sou a cômica agonia que dilata e dilata. O mundo não é o bastante para mim. Tudo é apenas pouco, o nada. Fico apenas em silêncio, dizendo com ele tudo e com as palavras nada. E eu ficava, sei lá, ela chorava assim na sala, lendo os poemas assim, aí eu ficava pensando assim, será que eu posso fazer alguém chorar com o que eu escrevo? Pra mim é tão besta assim, as coisas que eu escrevo, não tem nem importância. Aí uma pessoa lê e chorar, sabe, é mó, não sei. Você acha que esse texto te ajudou a ser livre? Tipo, escrever também Sim. É um ato de liberdade? É, assim? com toda certeza. Aqui eu joguei o que tava dentro de mim, né? Tipo, tava agoniada com aquilo e acabei colocando no papel. E deveria até fazer mais vezes, quem sabe, né? Eu seja até uma pessoa melhor. Eu vi que é bom, vale a pena você colocar no papel o sentimento que você tem naquele momento, até mesmo para se autoconhecer, né? E você falou pra mim que pra escrever tem que estar triste, é isso? Ou tem que estar triste, ou tem que estar com raiva de alguma coisa. A minha vida nunca foi simples, mas a gente aprende a lidar com tudo. E comecei a me perguntar sobre minha sexualidade. Por que é errado ser quem eu sou? Eu lembro que uma vez a minha mãe pegou uma faca e apontou para mim e me ameaçou. Falou que eu não podia ser daquele jeito. Então foi aí que eu parei de estudar e me arrependo. Eu não deveria ter parado, porque a minha liberdade depende de um diploma. Tenho um sonho de ir embora para viver a vida que eu quero e eu desejo. Eu quero ser feliz. Essa que eu escrevi aqui sou eu. Mas será que eu sei quem eu sou? Eu abro um porém. Será que o homem nasceu para ser livre porque ele está condenado a ser livre e a gente tem que assumir a consequência da nossa liberdade? Ou será que as pessoas nos privam dela e fingem?
No final, pensamos que nossa liberdade tem um custo. Será que um dia eu poderei ser livre? Uma aluna, por exemplo, sempre muito quieta, né? De repente tem toda essa história por trás, né? E toda uma dificuldade, porque ela, quando ela tá presente assim, ela tem um olhar assim de alguém muito dedicado, assim, alguém que quer, né, aprender. Mas ela falta muito assim, né? Ela pouco aparece na escola. E aí é uma dificuldade de acessar ela, né? O fato de ela não aparecer muito, da gente não ver ela. E aí talvez um pouco dessa história explique, né? O papel da educação escolar, né, é a de possibilitar o acesso dos indivíduos aos conhecimentos sistematizados. Os alunos entram para a escola, para a sua formação, com uma visão sincrética, uma visão confusa, né? O papel, então, da escola é fazê-los ultrapassar essa visão sincrética e chegar a uma visão sintética. A passar de uma visão da percepção sensorial imediata, que é o empírico, aquilo que se manifesta, para chegar ao concreto. Porque parece que eles conseguem vivenciar muito a experiência da filosofia, né? Vivenciar o filosofar, né? Consegue ser um pouco filósofo, assim, só que tem horas que eu pergunto para eles sobre esses autores, eles não sabem me responder, assim. Eu sei viver o existencialismo e eu sei aplicar ele na minha vida, mas eu talvez não sei explicar teoricamente como ele funciona, né? Então esse é um medo que eu tenho também, né, de como é bonita essa experiência de eu dialogar com a história de vida deles, de como é bonito eles trazerem isso pro papel, de como é bonito eles colocarem frases e questões dos filósofos, mas talvez eu não cair numa ilusão, né, de fazer uma educação que tá ali sempre nessa coisa de relações humanas, né, construindo relações de amizade, de afeto, que é maravilhoso. Mas e o conteúdo? Esse conteúdo precisa de ser passado, né? Será que esse conteúdo está chegando neles? Esse é o meu problema, né? Se apropriar do conhecimento histórico produzido pelo ser humano é o grau de democratização. É a medida para a democratização de fato. E não a forma democrática. Porque forma tem que estar preenchida de conteúdo. Então o conteúdo democratizante é a assimilação do conhecimento. Eu vi aquelas histórias e falei, isso vai virar um filme, isso precisa de virar um filme. Vamos fazer um documentário, vamos filmar essas pessoas, né? Vamos trazer tudo isso que a gente está dialogando, que foi construído nessa atividade, e pensar em outras disciplinas, em outras matérias, e pensar na experiência de vida deles, e pensar como que o cinema, e aí era a grande questão, como que o cinema ia se relacionar com a educação. Então, o nosso trabalho no cinema, né, no audiovisual, ele já vem há muito tempo dessa perspectiva de construir uma imagem que seja mais próxima do que a gente vive, né? E eu vi que o filme, ao longo de todo o processo, ele foi indo muito para uma filosofia existencialista. O filme ele foi incorporando as teorias do Sartre. E a minha grande questão era como fazer um cinema que ele dialogasse com a educação no sentido de criar uma imagem que falasse dos temas que estavam sendo propostos no curso. De aprender elementos curriculares, né? Aprender filosofia, aprender idiomas, aprender geografia, aprender sociologia, tudo isso através da construção da imagem, né? Faz com que novas formas de conteúdo, né? Novas formas de pensar o próprio cinema apareçam, né? Como levar essas teorias filosóficas, esses pensamentos, para dentro da imagem do cinema, né? E não apenas no formato de histórias, porque na literatura já tinha. E durante o processo do filme eu fui descobrindo que a imagem que nós estávamos construindo ali, por exemplo, das grades da escola, que a câmera na mão que passeava por toda a escola tentando descobrir o caminho daquele cinema, descobrir o caminho daquela escola, descobrir o caminho daquele curso, descobrir o caminho da vida daquelas pessoas, de certa forma
era a visão do Sartre. De certa forma, o existencialismo estava começando a se materializar através de uma construção cinematográfica e de uma epistemologia, ou seja, de um conhecimento de mundo, e por isso que o filme chama Escrevendo o Mundo. Por quê? É como se as pessoas estivessem escrevendo a sua própria história.